Olá a todos. Estamos aqui hoje para nos falar um pouco do nosso mais recente livro, Reconstruir a Minha Casa Emocional, que é um livro de autocuidado. Filipa, se calhar começamos por explicar um bocadinho como é que surgiu a ideia deste livro. Curiosamente e contrariamente àquilo que as pessoas pensam, este livro foi pensado ainda antes da pandemia. Na altura já pensávamos na importância de promoção do autocuidado, sendo que a saúde psicológica muitas vezes é ainda desvalorizada, ainda há muitas vezes assim um estigma, uma ideia errada sobre o papel da saúde psicológica, que sabemos que é complementar e tão importante para a nossa saúde física. Depois, entretanto, surgiu a pandemia. E quando surge a pandemia, pensámos, bem, então agora é que se calhar este livro assume aqui uma importância diferente, não é? Porque a pandemia, de facto, trouxe aqui um conjunto de desafios que nos levaram a olhar para este livro de uma outra forma. E, portanto, o livro começa por ser pensado antes, mas vai sendo construído durante toda a pandemia. Nós próprias também, fechadas em casa, com as crianças, com o trabalho, com a escola e ao mesmo tempo a vivenciar este livro, não é? Acho que de alguma forma também nos fomos aqui identificando com alguns capítulos e pensando aqui um bocadinho nas nossas próprias histórias. Eu diria que um bocadinho de cada uma de nós e das nossas famílias e das nossas vivências estão também aqui neste livro. Usámos a metáfora da casa, portanto pensamos aqui como é que se constrói uma casa e nós de facto não percebemos nada nem de arquitetura, nem de engenharia e andámos a pesquisar, a tentar perceber um bocadinho como é que se constrói uma casa, por onde é que se começa, quais são os passos para construir uma casa e depois fizemos aqui esta ligação com a nossa casa emocional e, portanto, este livro acaba por ser aqui um bocadinho a construção de uma casa com os diversos patamares, com as diversas divisões e depois para cada uma delas nós fazemos uma analogia com uma dimensão do bem-estar psicológico. Filipa, se calhar podias apresentar aqui um bocadinho a estrutura da casa, o mapa? Claro que sim. E só para completar aqui um bocadinho o que estavas a dizer, Ruth, eu acho que é mesmo interessante nós termos escrito grande parte do livro durante a quarentena, mas em momento algum nós falamos sobre ela no livro, portanto este é um livro que poderia ter sido escrito antes, que trará certamente coisas novas durante a pandemia, mas quando felizmente as coisas voltarem a uma nova normalidade, ele vai continuar a ser atual, já com as reflexões necessárias que tivemos. E então, depois de termos feito a tal pesquisa de como se construía uma casa, começámos pela estrutura, não é? A estrutura são os alicerces, aquilo que torna uma casa sustentável e única. E por isso, nos alicerces, nós vamos falar sobre a identidade, sobre as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos e aquilo que são os nossos valores pessoais. E sugerimos aqui alguns exercícios. Todos os capítulos estão estruturados da mesma forma, portanto temos o tema geral, depois vamos ao detalhe, o que é que precisamos de saber sobre cada uma dessas partes da casa. Depois temos quatro propostas de atividade que chamamos Mãos à Obra e depois uma súmula final com o tema, nesta etapa, Aprendi que. E então, depois dos alicerces, pensámos nas instalações, não sei se lembras, estávamos aqui um bocadinho na dúvida sobre que nome daríamos, porque queríamos falar sobre os pensamentos. E, portanto, começámos a pensar, seriam canalizações, seriam instalações, seria a parte elétrica e a parte da canalização. E nós sem percebermos nada, nem de parte elétrica, nem de canalização, a tentar perceber como é que fazemos aqui a analogia com os pensamentos, com as crenças. Exatamente, e a pensarmos o que é que corre tão rápido dentro de uma casa como, por exemplo, os nossos pensamentos. Então foi aí que, não sei se lembras, que pensámos, ok, sim, a eletricidade, a água, quando abrimos uma torneira, mas também quando temos uma avaria nas canalizações, como é que podemos trabalhar essa avaria? E, portanto, é isso que propomos aqui sobre os pensamentos negativos e os pensamentos positivos, como é que nós fazemos alguns erros de leitura, não é, no nosso cotidiano, e depois, certamente, aqui os exercícios que propomos têm a ver também com de que forma é que nós podemos mudar o nosso pensamento, como é que podemos olhar para outros ângulos e como é que nós podemos propor um plano de mudança. Só agora, talvez só um parênteses, Força. já aqui uma coisa importante sobre este livro que nós ainda não dissemos, que eu acho que é talvez aqui uma das questões mais relevantes, é que este é um livro para ler, mas é também um livro para fazer.
quem começa a ler este livro tem de ter necessariamente um lápis ou uma caneta. É um livro que é pessoal e intransmissível. Eu não posso emprestar este livro a ninguém, porque o livro é nosso, não é? Outro dia uma senhora que leu o livro dizia-me: este livro é o meu confessionário. Foi uma expressão que ela usou, nesta perspectiva de que fica tão pessoal, tão único, não é? Porque é nele que nós refletimos, escrevemos, e portanto é um livro para ler, para fazer, mas muito devagar, não é? Não tenham pressa de chegar ao fim do livro, porque ler e fazer devagar significa refletir, processar, significa conseguir atingir aqui no fundo os grandes objetivos a que nos propomos. Sim, e eu estava, agora a propósito deste exemplo, também me estava a lembrar de um casal amigo que fizeram questão de comprar 2 livros, porque quer cada um deles fazer e ter o seu tempo e sem terem que andar a comparar as respostas um do outro. E sim, claramente eu acho que uma das grandes mensagens é esta: o pessoal é intransmissível e um lápis sempre aqui no meio, sempre à mão. Depois pensámos também na parte do jardim, um bocadinho, já nos perguntaram em tempos porque é que tínhamos escolhido o jardim e não tínhamos continuado o resto da casa, e eu acho que nós na altura, quando pensámos em fazer o jardim nesta fase, como o 3º capítulo, foi também para darmos tempo para que as plantas do jardim pudessem crescer, para que algumas das coisas que nós plantamos no jardim pudessem de alguma forma crescer, enquanto vamos cuidando de tudo o resto. E portanto aqui nós falamos de emoções, não é? Vamos falar do que é que estamos a sentir, quais é que são as emoções primárias e as emoções secundárias, alguns exemplos de como é que nós podemos regular as nossas emoções. Propomos aqui uma atividade que é construir um emocionário, ou seja, tentarmos diferenciar ao máximo aquilo que é o nosso vocabulário emocional, não é? Para além do estou feliz, estou triste, estou zangado ou estou com medo, conseguirmos ir sendo um bocadinho mais aprimorados na forma como identificamos as emoções, porque se nós as conseguirmos identificar, torna sempre muito mais fácil conseguirmos regulá-las, não é? Depois então passámos para a cozinha, não é? A cozinha é o teu capítulo preferido? É, seguramente. Foi dos que me deu mais prazer construir. Acho que aqui está de facto um bocadinho de mim, não só pela realidade, porque efetivamente eu gosto muito da cozinha e tudo o que circunda o ter que preparar, o ter que cozinhar, o perceber se ficou bem ou se ficou mal, mas depois também muitas vezes o fim pelo qual nós estamos na cozinha, não é? Que é servir a alguém, que é podermos mostrar o nosso amor ou o nosso carinho por aquela pessoa e o cuidado com que preparamos uma refeição. E portanto, naturalmente, aqui estamos a falar de comunicação. Quando nós conseguimos comunicar de forma eficaz, nós também nos tornamos mais próximas das pessoas e mais diferenciadas nas nossas relações. E aqui falamos de estilos de comunicação, falamos, por exemplo, de como elogiar, não é? Nós achamos que é uma coisa muito óbvia dar um elogio, mas se eu te disser boa Ruth, parabéns, correu muito bem, tu se calhar não vais fazer ideia do que é que eu estou a falar. É um elogio muito vago, não é? Boa, parabéns, correu muito bem, e eu fico a pensar, mas está-me a elogiar pelo quê? Exatamente. Em concreto? Mas se eu te disser, bem Ruth, adorei a tua entrevista, falaste tão bem, acho que a tua mensagem passou de forma tão clara, tu já vais perceber que eu não estava a elogiar só a tua roupa, por exemplo, mas sim a forma como tu tinhas comunicado naquela entrevista. E portanto, nós temos aqui assim alguns exemplos de como dar elogios, mas também de como fazer críticas, porque todos nós já fomos alvo de algum tipo de críticas, e lembro-me quando estávamos a escrever isto, de facto, de pensarmos quantas vezes já fomos criticados e sem nenhum propósito, não é? A crítica, dizer mal só porque sim, ou apontar o dedo só porque sim, sem que pudesse haver qualquer sugestão de melhoria. E, portanto, achámos que era importante colocar aqui, já que temos que fazer uma crítica, como é que devemos fazê-la para que a outra pessoa possa aprender e crescer e para que a nossa crítica tenha um propósito. Depois, pensámos também naturalmente, e nas casas, a cozinha tem muita ligação com a sala, e então nesta premissa de eu vou cozinhar para alguém, a sala vem aqui como um prolongamento e falamos sobre as relações sociais, a forma como nós nos relacionamos com os outros, como é que é a nossa rede de apoio, e aqui falamos das redes de apoio pessoal, mas também, se calhar, as online, que cresceram muito e quando estávamos a escrever fomos-nos apercebendo disto, não é? Portanto, por um lado, cortam-nos a possibilidade de nos relacionarmos diretamente com as outras pessoas, mas por outro, abriram-se caminhos para nos podermos manter próximos daqueles que nos são queridos à distância, mas sem cair em exageros, não é? E sem
corrermos riscos que possam ser desnecessários. E, portanto, deixa-me só dizer uma coisa, Filipa. Relativamente a esta questão da rede de apoio, social, tivemos muita dificuldade em saber exatamente onde é que nós íamos colocar esta questão no livro. E porquê? Porque, efetivamente, ter uma boa rede de apoio social, ter pessoas à nossa volta, seja uma rede mais formal, de serviços, por exemplo, ou os nossos amigos, a nossa rede de vizinhança, os nossos familiares, é um fator protetor tão importante que nós pensámos, em todos os capítulos devia haver uma parte sobre a rede de apoio social. Mas isso não pode acontecer, nós não podemos estar a duplicar conteúdos. E foi difícil porque, efetivamente, pensámos, por exemplo, no jardim, não é? Nas emoções. A forma também como nós lidamos com as emoções também vai depender muito do feedback que nós vamos tendo da nossa rede, das mensagens que as pessoas nos trazem. Se pensarmos, por exemplo, sei lá, ainda não falámos, mas por exemplo no quarto, que vamos falar agora a seguir, onde nós aprendemos também a relaxar, falamos do quarto a seguir, mas também aqui no quarto é importante nós pensarmos, por exemplo, para eu poder ter um tempo para mim, para nós podermos parar, por exemplo, vamos imaginar uma situação típica de uma família com filhos e com crianças. Muitas vezes também nós precisamos de delegar os cuidados das crianças em terceiros para podermos trabalhar, para podermos descansar, para podermos cuidar de nós. Portanto, em quem delegamos? Nas pessoas da nossa rede. E, portanto, aqui a rede de apoio é algo que é muito transversal ao livro todo, que vai sendo falado de alguma forma ao longo do livro, mas depois assume aqui neste capítulo da sala, assume aqui uma forma talvez mais concreta, não é? E temos alguns exercícios muito importantes de tomada de consciência, não é? Sobre quem é que é a nossa rede, quão satisfeita é que eu estou com a minha rede, e se eu não estou 100% satisfeito, porque eu acho que poucas pessoas dirão estou 100% satisfeito com a minha rede. Então, se eu não estou, o que é que eu posso fazer? O que é que depende de mim? Não é o que é que depende dos outros, é o que é que depende de mim para eu me sentir melhor com a rede, não é? Que me dá suporte. Sim, e agora lembrei-me de outra questão também importante e que eu acho que é transversal a todo o livro, que é nós em determinados momentos também vamos fazendo a ponte com os outros capítulos que já foram sendo falados. Tu estavas agora a falar sobre isto e eu lembrei-me da cave, e nós na cave vamos dizer volte à sua sala e volte a ir buscar a sua rede de apoio social e pense quem é que pode ajudá-lo aqui, e por isso vamos tendo ao longo do livro vários post-its que vão fazendo esta ligação entre os vários capítulos. Depois saltámos aqui para a casa de banho e porque outro dos conceitos em termos de saúde psicológica que não poderia nunca ficar esquecido tem a ver com o nosso autoconceito, a nossa autoestima, como é que nós nos vemos a nós próprios, que críticas muitas vezes fazemos e como é que nós podemos elogiar-nos, e aqui mais uma vez o elogio também pode ser a nós, não tem que ser forçosamente para alguém. Pode e deve. Pode e deve, exatamente. E portanto aqui vamos falar sobre autoestima, autoconceito, autoimagem, o que é que podemos fazer de diferente, e foi interessante porque, por exemplo, uma das coisas claramente que eu fiz com este livro foi cuidar mais de mim, e acho que isso também é interessante, não é? Isto que nós falávamos no início de ter aqui um bocadinho de nós, eu comecei a ter muito mais cuidado com a minha alimentação, perdi muitos quilos porque comecei a cuidar de mim, não por ter feito alguma dieta doida, e nós também alertamos aqui para essa parte da alimentação, não é? Não estarmos a restringir-nos, mas fazermos um exercício de consciência. Sugerimos aqui, por exemplo, um diário alimentar para durante uma semana, e para depois a pessoa poder refletir onde é que são os seus maiores erros alimentares, onde é que podemos mudar. Se não conseguirmos mudar sozinhos, como é que podemos pedir ajuda a um nutricionista, por exemplo? E acho que claramente essa é uma das partes importantes quando nós cuidamos, é também cuidarmos do nosso corpo, da nossa imagem, de gostarmos, de aprendermos a gostar de nós, com todas as coisas, aquilo que nós identificamos como qualidades ou aspectos que queiramos mudar. E depois, porque também muitas vezes quando cuidamos de nós, depois também precisamos de um tempo para relaxar, e então a seguir à casa de banho vem o quarto. O quarto, exatamente. É o meu capítulo preferido, é um dos meus capítulos preferidos, é o quarto e é a cave, e o quarto de facto remete aqui muito para a importância em nós também sabermos parar. Nós associamos muito o quarto não só à privacidade e à intimidade, mas também à necessidade que nós temos de fazer aqui uma pausa, de relaxar, de dormir, não é? Sim. E quando falamos em relaxamento, e falamos aqui um pouco sobre isto no livro, o que é relaxar? Convidamos até os leitores a terem o seu cantinho do relaxamento, que deve ser pensado com algum cuidado.
a importância do relaxamento não como um luxo, mas como uma necessidade. E eu aqui também vou partilhar, vou confessar-vos que também, tal como tu dizias, a questão da alimentação, começaste a ter mais cuidado, eu comecei a dar mais atenção à questão do relaxamento. E posso dizer-vos que no final deste mês vou estar 4 dias num retiro a fazer yoga, a fazer meditação, a fazer mindfulness e, portanto, tirei 4 dias para mim e podemos pensar, isso é um mega luxo. Não, não é um luxo, é uma necessidade e é um direito também que nós temos. Falamos também do mindfulness, não é? Da atenção plena, portanto as pessoas naturalmente, cada um encontrará a sua forma de relaxar e é importante sabermos o que é que a nós nos ajuda a relaxar, sendo que isto é muito importante, o relaxamento é assim o contrário da ansiedade, não é? E portanto tudo aquilo que nós pudermos fazer para relaxar, estamos necessariamente a afastar-nos de um estado de maior ansiedade. No quarto falamos também do dormir, do sono, e aqui inevitavelmente surgem os sonhos, mas também os pesadelos, não é? E, portanto, o capítulo do quarto convida muito o leitor a pensar um bocadinho sobre que sonhos é que tem, que aspirações é que tem e o que é que pode fazer também para as alcançar e, por outro lado, que pesadelos, não é? Os pesadelos que nos atormentam, que são recorrentes. Pensarmos aqui um bocadinho, não é numa lógica de interpretação de sonhos nem de pesadelos, mas numa lógica de pensarmos um bocadinho o que é que se passa, o que é que se calhar eu tenho que dar mais atenção na minha vida, que sinais é que se calhar eu estou a deixar escapar e que se calhar precisam aqui de uma atenção mais atenta. E, portanto, é um capítulo que convida muito aqui também uma paragem nesta perspectiva de olhar para dentro nestas questões, não é? Sem dúvida, e agora eu estava aqui a pensar e voltando um pouco atrás no que estavas a dizer acerca do ser um livro para se ir fazendo, e estava-te a imaginar assim relaxada, e o capítulo que vem a seguir é o da cave, que eu também te vou pedir que expliques um bocadinho, mas estava aqui a recordar-me de uma outra pessoa com quem falei sobre o livro e que ela me disse: quero muito ler o teu livro, mas não sei se estou preparada para entrar na cave. E que eu disse: a cave é para entrares quando te sentires preparada. E eventualmente, de facto, quando se consegue aprender a relaxar, a cuidar mais de si próprio, a ter mais atenção às alterações emocionais e aos vários estados emocionais, a utilizar uma linguagem mais diferenciada, a ativar uma rede de suporte social, se calhar já estamos munidos aqui de algumas ferramentas para poder então entrar na cave. Da casa. Queres explicar um bocadinho, Ruth? Sim, a cave é o nosso último capítulo e nós hesitámos bastante. Uma cave ou um sótão? Como é que nós terminamos a nossa casa? E depois pensámos, não, se calhar é mais uma cave que nos faz pensar sobre aquilo que nós queremos, porque nós associamos muito a cave a um local mais escondido, mais sombrio, teias de aranha, pó, baús, coisas que há muito tempo que não vemos, que guardamos e às vezes já nem sequer nos lembramos que estão lá. E portanto a cave vai ser aqui associada às memórias, sendo que temos memórias melhores, positivas, mas também temos memórias mais traumáticas. E o que fazer com essas memórias? Porque muitas vezes nós achamos erradamente que meter as memórias na cave, fechar a porta da cave à chave, que resolve, mas não resolve. Porque elas não estão trabalhadas, não estão elaboradas. E, portanto, fazemos aqui uma comparação com o armário, não é? Eu gosto muito desta metáfora do armário. Portanto, nós vivemos de metáforas, não é? Sim. A metáfora do armário, imaginando assim um armário com muitas gavetas, e se essas gavetas estiverem todas desarrumadas, nós muitas vezes queixamos que o armário não fecha, as gavetas não fecham bem, o armário está instável. E se nós fizermos o quê? Um exercício que é simples, mas na prática não é muito simples, que é abrir as gavetas, tirar tudo cá para fora, separar, organizar, ver o que é que queremos de facto arrumar e voltar a meter tudo. Na prática, a maior parte das vezes sobra espaço. E não é? Aquelas gavetas que transbordavam, de repente têm espaço. E o armário, de facto, fica arrumado. E aí nós, sim, temos o direito também de até de fechar aquele armário, deitar a chave fora e dizer, não quero mais voltar a olhar para isto. Tenho o direito. Mas, de alguma forma, arrumei aquilo dentro de mim. Portanto, trabalharmos as nossas memórias, mesmo as mais dolorosas. E a cave remete também para as perdas. Perdas não só pela morte, pelo luto, que muitas vezes também não está devidamente elaborado, e falamos um bocadinho também do que é que são até sinais de luto patológico e o que é que podemos fazer nessas situações. Aliás, ao longo do livro, sempre que nós achamos que é pertinente, vamos dando algumas indicações ao leitor de sinais de alerta que se calhar justificam um pedido de ajuda especializada. Esta é uma questão também importante. O livro não é como alguém uma vez nos perguntou se isto era um terapeuta de bolso. Não há terapeutas de bolso. Há terapeutas. Este é um livro de autocuidado
mas que muitas vezes, e em muitas pessoas eu acho que está a ter esse efeito, que é que as pessoas acabam por perceber que se calhar precisam de uma ajuda mais profissional para lidar com algumas questões e, portanto, o livro também de alguma forma orienta nesse sentido. E, portanto, falamos das perdas, falamos da morte, mas falamos também das perdas de pessoas que estão vivas, não é? Das relações que acabam, dos amigos que se vão embora. Ou que se afastam e que não se percebe porquê. E às vezes nem sabemos muito bem o que é que aconteceu e há uma perda por trabalhar, por resolver. E temos muitas vezes sinais e sintomas mais depressivos, mais tristeza. Aí vamos ao jardim, não é? Também buscar um bocadinho aqui as emoções. Eu aqui na Cave gostava de salientar um exercício em particular, que nós chamamos de baú dos tesouros, que é, no fundo, pegarem numa caixa qualquer, ou num saco, não interessa, alguma coisa que seja fechada e que seja um bocadinho um baú, e vamos colocar dentro desse baú tesouros. Tesouros que nos possam ajudar a sentir melhor, por exemplo, quando estamos mais tristes, quando temos mais saudades de alguém, porque está longe ou porque morreu. Tesouros que de alguma forma nos façam sentir aqui um bocadinho um conforto, não é? Nós damos algumas sugestões de materiais, de objetos que podem ser colocados nesse baú, mas é algo que é muito pessoal, portanto cada pessoa encontrará os seus objetos, desde coisas que pelo toque podem facilitar uma sensação boa de relaxamento, memória olfativa. Lembro-me de uma jovem que eu acompanho que tem uma memória muito interessante na vida dela, que é o arroz doce da avó. E o arroz doce tem um cheiro a canela e, portanto, é um cheiro, não é? É um aroma que a faz sentir-se imediatamente mais relaxada. Então ela no seu baú colocou pauzinhos de canela. E ela diz, basta abrir e eu sentir aquele cheirinho da canela, vêm todas as memórias da minha avó e é como se eu entrasse noutra dimensão. E, portanto, se eu estou mais triste ou mais ansiosa, imediatamente eu relaxo, não é? E, portanto, é convidarmos um bocadinho as pessoas a construir, não é, o seu baú, seja com fotos, com cartas, com objetos, e ser aqui um bocadinho um baú de consolo, não é? Um baú dos nossos tesouros. E que somos nós que escolhemos, não é? E que somos nós que o guardamos, não é nada que fica ali perdido. Não, nós escolhemos, até o podemos depois trazer para a sala, ou podemos guardá-lo no nosso quarto, não tem necessariamente que ficar na cave, porque depois de o construirmos ele ganha o valor diferente para nós. E o livro acaba por terminar aqui, mas depois, como não queríamos terminar desta forma, ainda lançamos mais um desafio e isto também um bocadinho com base na evidência científica, não é? Porque todos estes capítulos, apesar de ser um livro escrito para o público em geral, todos os capítulos têm por base, não é? Validações científicas e temas que estão amplamente estudados ao nível da saúde psicológica. E, portanto, terminamos com um exercício, que é um exercício de gratidão, em que desafiamos o leitor a diariamente, numa das folhas da árvore que está aqui no final, refletir sobre algo que esteja grato por aquele dia. E, portanto, isto obriga-nos a mudar aqui um bocadinho do pensamento, quando nós temos aqueles dias terríveis em que achamos que tudo correu mal. Corre mal, tudo é mal. E depois de repente temos um filho que nos vem agarrar e dar um beijinho e dizer: oh mãe, gostei tanto deste dia, ou oh mãe, estás tão bonita, ou então algum colega de trabalho que vem ter connosco e nos dá os parabéns por alguma coisa que nós estivemos a trabalhar meses a fio e que estamos sem dormir e a sentir-nos mal, mas de repente vem ali aquele reconhecimento do trabalho. E, portanto, às vezes pode ser simplesmente: tive um dia tão mau que acabei por ir andar 5 minutos a pé antes de ir para casa, e esses 5 minutos que eu andei a pé podem ter sabido efetivamente muito bem e devemos ser gratos por ele. E, portanto, quando nós nos obrigamos, no meio de um dia que consideramos ou cuja leitura que fazemos é de ser um dia mau, e nos obrigamos a mudar o foco e a pensar no que é que pode ter sido bom, esta mudança também acaba por acontecer. E pronto, e o livro acaba ainda com um estojo de primeiros socorros emocional, não é? Portanto, nós às vezes pensamos nos estojos de primeiros socorros, o penso rápido, o algodão, o álcool ou a água oxigenada, mas também a nossa saúde psicológica pode precisar aqui de alguns primeiros socorros e, portanto, convidamos também o leitor a pensar um bocadinho sobre isso. Portanto, é um livro, de facto, para se ir fazendo, sem pressas, e é um livro também
que pode ser revisitado à medida que o tempo vai passando, e da mesma maneira que os capítulos podemos andar para trás e para a frente, porque eles estão todos interrelacionados de alguma forma, mas é também pensar aqui na promoção da nossa saúde psicológica como um processo. É um processo que é gradual, é feito de pequenos passos, ninguém fica super bem de um dia para o outro, ninguém fica super cuidado de um dia para o outro, é destes pequenos passos e desta continuidade que vai resultar o nosso maior cuidado connosco próprios, para depois podermos cuidar dos outros, e todos nós de alguma forma somos cuidadores de alguém, não é? Esperamos que gostem. Esperemos que sim. Fica aqui o desafio. Beijinhos a todos. Adeus.